Desde las sombras de Palacio Nacional até as trincheiras lamacentas da política. Isto é a pocilga, o chiqueiro da política com chimarrano. Saudações, habitantes deste pântano chamado Política Nacional, bem-vindos mais uma vez à Pocilga, o único chiqueiro onde não lavamos as mãos, porque a lama que nossos governantes espalham é simplesmente suculenta demais para deixar passar. Hoje vamos dissecar a última tragicomédia que a Quarta Transformação nos presenteou. Acontece que justamente quando o país tenta vender ao mundo a fantasia de que somos uma potência pronta para organizar uma Copa do Mundo. A realidade nos deu um tapa tão forte que até nos óculos sentiram o impacto. Aqui está seu nada humilde comunicador da desconfiança, chimarrano, pronto para cavar no lixo eleitoral e trazer à tona as verdades que os de cima tentam esconder com cortinas de fumaça e promessas de papelão. Hoje, a mesa está servida com um banquete de soberba, de derrotas épicas, e esses filhinhos de papai da política, sem talento, com complexo de superioridade? Preparem-se, porque o que aconteceu em Coahuila não foi uma eleição, foi um massacre eleitoral que deixou mais de um chorando no canto do seu palácio. Vamos ver como eles se contorcem na própria imundície nesse espetáculo que nos deram em Coahuila. Um lugar onde, ao que parece, a fraude só existe se não for você quem está contando os votos. Começamos enquanto meio mundo está esperando ver nosso país brilhar na Copa do Mundo. As imagens que circulam são de cabines tomadas, monumentos pichados, o Zócalo sequestrado, o Estádio Azteca cercado por grades, ruas alagadas, estações de metrô inacabadas e desmoronando. Um aeroporto que está desmoronando e uma governabilidade que escapa pelos dedos da atual administração. E o que o governo faz? Bem, o de sempre, oferece diálogo, olha para o outro lado e pede paciência, mas acontece que os grupos sociais já não caem nessa. Eles já não estão negociando com um candidato em campanha que promete o céu e as estrelas. Estão negociando com um governo que simplesmente não tem como cumprir. É o momento da verdade? E a pergunta que paira no ar desse chiqueiro político é: será que a magia deles acabou? A liderança carismática e personalista que eles ostentavam ficou no passado. Hoje, os grupos já não compram promessas, exigem resultados que não chegam. Será que a Copa do Mundo é o prego no caixão? Eles estão tentando projetar estabilidade enquanto o país é um caldeirão de demandas acumuladas. Mães, pessoas que procuram desaparecidos, camponeses, transportadores, todos vendo na vitrine internacional a oportunidade perfeita para serem ouvidos. Se algo fica claro, é que isso não é um problema isolado de um único grupo. É o sintoma de uma panela de pressão que está no fogo há anos. A gestão de Cláudia Sheinbaum enfrenta a prova de fogo de demonstrar se ainda existe um Estado com autoridade ou se estamos apenas assistindo. Como a narrativa da transformação desmorona diante da dura realidade das ruas. A cada dia que passa, sem uma solução, a percepção de fraqueza aumenta. E na política, meus porquinhos, a fraqueza se sente de longe e os predadores estão sempre à espreita. O que nos leva, inevitavelmente, ao próximo assunto. Se alguém ainda tinha dúvidas de que o mito da invencibilidade de Morena era de fato um conto de fadas para enganar os ingênuos, Coahuila chegou para dar um tapa de realidade em todo o sistema. O resultado foi um contundente 17-0 a favor do PRI. Sim, tão contundente assim, 0 para Morena. Parece que, sem os abraços financeiros do crime organizado ou o desperdício descontrolado de recursos, os aprendizes de estrategista Guindas simplesmente não sabem como operar. Nos venderam a ideia de que a Morena era um rolo compressor divino. Mas Coahuila, terra de revolucionários, lhes ensinou que quando o povo se cansa das traições e dos roubos, não há abraços nem dádivas que resolvam. Esse resultado não é só uma humilhação,
é um lembrete de que em 2027 a coisa vai ficar feia para os da quarta transformação. Manolo Giménez, por sua vez, sai fortalecido, já se destacando como um jogador sério para 2030. Enquanto isso, Alejandro Alito Moreno, contra todas as previsões, mostra que o tricolor ainda tem as garras bem afiadas. E em contraste, acontece que o grande arquiteto eleitoral, o herdeiro ao trono, o suposto estrategista das sombras, o bodoque do bem-estar, Andy Lopes Beltrán, acabou sendo mais de papelão do que um político. Depois dos seus fracassos em Durango e Veracruz, Coahuila é a cereja do bolo da sua incompetência. Parece que suas viagens por Tóquio eram muito mais produtivas do que tentar ganhar uma eleição. Uma salva de palmas para o herdeiro, que só ficou olhando enquanto eles levavam uma surra. Diante desse cenário, não posso deixar passar a soberba de Jorge Romero, o líder do PAN, convencido de que sua pureza azul era suficiente. Ele levou um choque de realidade, de dimensões colossais, de parar tudo. Cidades importantes como Saltillo e Torreón terminaram com vergonhosos 2,1% dos votos, perdendo até mesmo o registro estadual. Vocês realmente acham que podem ir sozinhos para a próxima disputa? Enquanto os líderes do PAN brigam pelas migalhas e pelos negócios, sua base eleitoral está desmoronando. O PAN, em Coahuila, simplesmente já não existe mais. É isso mesmo, meus queridos porquinhos do lamaçal político. Acontece que em Coahuila as coisas não saíram como o partido oficial Morena tinha planejado em seus sonhos de grandeza. E o que eles fazem? O que acontece quando o eleitorado diz obrigado, mas não? Pois fazem o de sempre, o chilique nacional é fascinante, de verdade. Durante anos, nos venderam a ideia de que eram os paladinos da democracia, os que denunciavam fraudes e o abuso de poder, até por respirar. Mas surpresa, acontece que quando eles perdem de repente, o sistema está corrompido. Os votos foram comprados e há uma conspiração orquestrada pelos alienígenas e pela oposição. Será que eles não percebem a contradição? Pois sejamos sinceros, meus porquinhos. Quando eles ganham, é a vontade do povo, é a democracia pura e o despertar das consciências, mas quando perdem, aí o povo já está manipulado, comprado ou confuso. A hipocrisia é o alimento principal nesse chiqueiro político e parece que a dieta do Morena é abundante. Ai, tem algo que parece que esses políticos esquecem toda vez que sentam na cadeira. O poder acaba. Aconteceu com o PRI, aconteceu com o PAN e agora com uma soberba que chega até o teto desse chiqueiro. Acham que eles são a exceção à regra histórica? O voto não se herda, se conquista. Acham que o apoio dos cidadãos é um cheque em branco que receberam uma vez e que podem sacar eternamente? Passaram de ser aqueles que criticavam de fora para serem os que têm que governar. E é aí que a máscara deles cai. Quando já não basta apontar culpados e é preciso mostrar resultados, a narrativa da esperança começa a cheirar a râncio e Coahuila. Meus porquinhos foi um balde de água fria para um partido que achava que o mapa nacional estava pintado com sua cor para sempre. Independentemente de quem tenha razão do ponto de vista jurídico sobre a eleição em Coahuila, se houve irresponsabilidade, irregularidades, se foi o tribunal, se foi a vovó, a política se joga na percepção e na percepção. Hoje, a percepção é que o partido invencível tem rachaduras, e rachaduras grandes. O que aconteceu em Coahuila não é um evento isolado, é um aviso, é o termômetro que nos diz que não, mesmo que tenham a máquina, o dinheiro e a estrutura. Ainda existem pessoas que sabem votar, que estão cansadas e que, por mais que tentem impor uma realidade, elas vivem uma muito diferente, no seu bolso e na sua segurança diária. A liderança morenista anda vociferando que a batalha principal não é jurídica, e sim política, e nisso eles têm razão. Eles perderam a batalha da narrativa, porque quando o discurso da democracia impecável desmorona, só resta perder. O eleitorado que chega ao limite começa a perceber que o rei está nu. Enfim, meus queridos posilguistas,
É assim que está o nosso panorama, uma classe política mais preocupada em brigar pela foto do que em arrumar a bagunça. Enquanto isso, só nos resta observar, apontar e, acima de tudo, não esquecer, porque no fim das contas, isso não se resolve com discursos matinais nem com inaugurações esportivas. Lembrem-se de que nenhum partido é dono deste país, mesmo que se comportem como se fossem os donos da fazenda. A decisão final, cedo ou tarde, volta para as nossas mãos. Então continuem se informando, continuem duvidando de tudo o que dizem para vocês e não desgrudem desse chiqueiro, porque ainda tem muito espetáculo pela frente. Coahuila colocou as coisas no seu devido lugar. A lição é clara: a soberba é o prelúdio do abismo, e na política, quem dorme em cima dos louros acaba sendo enterrado pelo eleitorado. Meus queridos habitantes deste desastre nacional, não vamos fingir que não ouvimos. Coahuila é o laboratório do que está por vir em 2027. Se continuarem insistindo que tudo o que dá errado é uma conspiração externa, o tombo que vão levar na próxima eleição vai entrar para a história. Que é exatamente o que todos nós buscamos e nos convém. Precisamos estar preparados para esse cenário, tanto em 2027 quanto em 2030. E como nós vamos responder como cidadãos? A democracia é um animal caprichoso, hoje te dá o trono e amanhã te manda para o matadouro. E Morena, lá do seu pedestal, vai descobrir a mesma coisa que todos que sentaram naquela cadeira antes dela descobriram. O povo se cansa. Até aqui meu relatório do chiqueiro, não vão achando que são intocáveis, porque como vocês veem, nesse chiqueiro, a hora de prestar contas chega para todos. Lembrem-se, não acreditem em tudo o que os políticos jogam para vocês. Porque se tem algo que aprendi nesse chiqueiro é que todos prometem o céu, mas sempre acabam na lama. Inscrevam-se no canal se não quiserem que os políticos continuem zombando da inteligência de vocês e deixem seus comentários aqui embaixo. Vocês acham que o Morena está em queda livre ou é só um tropeço no caminho? Como vocês veem a oposição? É um sopro de oxigênio? Leio vocês nos comentários. Eu sou Chema Rano. Nos vemos na quinta-feira. Aprontem, mas se cuidem bem. Tchau! Isto é a Pocilga, o chiqueiro da política com Chema Rano.